passamos pelo plano da existência, analisamos se houve manifestação de vontade, se há um agente, se há um objeto, a forma pelo qual a forma se manifesta. Analisamos o plano da validade e é importante relembrar que a falta de um dos requisitos de validade faz com que o negócio jurídico ele seja nulo ou anulável. Então, a falta de um dos requisitos de validade vai fazer com que ele seja nulo ou anulável. Quando chegamos a analisar o plano da eficácia, nós já sabemos que o negócio jurídico já existe, que ele é válido, mas devemos observar quando é que ele terá efeito. Então, quando que o negócio jurídico terá efeito? Então, trataremos agora um pouco sobre condição, um pouco sobre termo e um pouco sobre encargos. É bom lembrar que, no plano da eficácia, nós temos fatores externos que irão desencadear a produção dos efeitos do negócio jurídico ou retirar-lhes a eficácia. Assim, nós temos que ter em mente que os elementos acidentais dos negócios jurídicos poderão ocorrer ou poderão não ocorrer. Por não serem essenciais, esses elementos não invalidam o negócio jurídico. Lembre-se disso. No plano da validade, a ausência de algum daqueles elementos pode invalidar o ato, o negócio jurídico, tornando ele nulo ou anulável. Já aqui no plano da eficácia, a falta de um desses elementos não invalida o negócio jurídico. Quando analisamos o plano da eficácia, nós já sabemos que o negócio jurídico ele existe. Nós já passamos por esse plano. Quando nós analisamos o plano da eficácia, sabemos que ele existe, que ele é válido. Mas deveremos observar quando é que ele terá efeito. Esses fatores estão previstos nos artigos 121 a 137 do Código Civil, que eu recomendo a leitura com muita calma desses artigos para que vocês possam acompanhar depois a matéria. Então vamos falar agora para como que se dá, como que se configura a condição. Para que se configure a condição, é necessário que o objeto pactuado no negócio jurídico esteja dependendo de algum fator externo para se concretizar. Então é necessário a dependência de um fator externo. Então imaginemos uma condição. Eu chego, prometo para o meu filho, caso ele passe no concurso, pode ser no concurso do TRT, pode ser no concurso da Justiça Federal, da TRF, pode ser no concurso de delegado, eu prometo para ele comprar um carro se ele passar no concurso. Ora, nós temos que ter em mente que a condição está ligada a um evento futuro e incerto. Com isso, eu posso falar que é certeza que ele vai passar num concurso público? Não, porque depende muito dele. Dependerá muito mais dele que de mim. Mas se ele passar no concurso, aí ele ganha o carro. Ora, aí é uma condição que foi imposta para ele. Uma condição que enquanto ele não passar no concurso, ele não ganha o carro. Ou seja, a condição que eu impus nesse negócio é uma condição suspensiva. Vamos analisar desde o primeiro plano, no caso do plano da existência. Ora, o objeto aí do negócio jurídico, eu prometo dar um veículo para o meu filho. Quando nós analisamos a primeira parte, manifestação de vontade, existe a manifestação de vontade, existe o objeto. Além do objeto, não tem uma forma prescrita em lei como que eu tenho que dar um carro para ele. E eu verifico que o objeto é possível. É possível dar um carro para ele. Mas olha só, se eu pego e coloco uma condição impossível, por exemplo, vou dar um carro para ele se ele chegar a pisar na Lua, já é uma questão que não é tão fácil assim. Ele pode até ser um astronauta, mas não vai ser fácil pisar na Lua. Poderíamos dizer que é até impossível. Então o fato de eu prometer para ele a compra de um carro, se ele passar em um concurso, é uma questão possível. Nós temos aí que a manifestação de vontade, ela existe.
O agente, eu que estou dando, eu sou um agente capaz. Olha o plano da validade que nós estamos analisando aí. O objeto, ele é lícito, o veículo, ele é lícito. E a forma? Não há uma forma prescrita em lei que tem que ser por escritura pública, por exemplo. Então nós temos aí a validade desse negócio jurídico. Olha uma outra situação. Comprar um veículo em 12 parcelas. Eu compro um veículo em 12 parcelas. E fica condicionado que a transferência do bem só se dará com o cumprimento de todas as parcelas. Olha, eu compro um veículo e coloco uma cláusula lá. A pessoa que me vendeu o veículo coloca uma cláusula que esse veículo só será transferido no momento em que eu cumprir todas as parcelas. Ora, eu que comprei o bem, eu posso usar o bem, posso gozar do bem, mas, contudo, se eu não realizar o pagamento de todas as parcelas, o bem não será transmitido para a minha propriedade. O bem não será transmitido para a minha propriedade. Ora, também temos aí uma condição. E a condição, ela não é suspensiva igual no primeiro exemplo, que é de dar o veículo. Agora, a condição, ela é resolutiva. Porque no momento em que eu quitar todas as parcelas, resolve-se a condição e a propriedade do bem passa a ser minha. Entenderam mais ou menos? Condição suspensiva e condição resolutiva. Exemplo 1, nós temos a condição suspensiva. Exemplo 2, nós temos a condição resolutiva. Outro exemplo que nós temos aqui, que podemos citar, é no caso do negócio jurídico, contiver uma cláusula com a condição física ou uma condição juridicamente impossível e quando ela é suspensiva. Quando eu tiver uma cláusula com condição física ou juridicamente impossível e ela for suspensiva, guardem isso, ela será inválida. Ela será inválida. Artigo 123, 1 do Código Civil. Ela será inválida. Artigo 123, 1 do Código Civil. Exemplo. Imagine que eu dê todo o meu patrimônio para você que está escutando agora. Se eu der todo o meu patrimônio para você, se você conseguir acertar uma pedra no céu. Isso é possível? Claro que não. Como é que você vai acertar o céu com uma pedra? Impossível. Ora, eu falo assim, dar-te-ei todo o meu patrimônio quando conseguir acertar o céu com esta pedra. É uma condição suspensiva, porque enquanto você não acertar, você não vai ganhar. E aí eu te dou, se você acertar, suspensiva, cláusula inválida, totalmente inválida. Se o negócio jurídico contiver uma cláusula com condições impossíveis, quando resolutivas, ela será inexistente. Se o negócio jurídico contiver uma cláusula com condições impossíveis, quando resolutivas, ela será inexistente. Entenderam a diferença? Cláusula impossível com condição suspensiva, o negócio é inválido. A cláusula é inválida. Cláusula impossível com condição resolutiva, ela é inexistente. Então vamos ver aqui. Eu acredito que eu coloquei um exemplo dessa cláusula inexistente logo aqui na frente. Vamos lá. O empregador celebra um contrato com o empregado. Então vai lá, celebra um contrato com o empregado, esse empregado com mais de 1 ano de serviço, e com a cláusula que diz o seguinte: se ele não receber as férias, ele vai ganhar uma cesta básica. Ora, se ele não receber as férias, ele vai ganhar uma cesta básica. Bom, nós sabemos que as férias é um direito constitucional previsto no artigo 7º da Constituição Federal. Todo trabalhador tem direito às férias de no mínimo 30 dias. Esta é uma cláusula juridicamente. Essa já não é fisicamente, é juridicamente impossível, que está previsto na lei. Com condição resolutiva. Ou seja, se ele não tirar férias, ele ganha. Nós não podemos falar isso aí. Eu tenho aí uma cláusula inexistente. Pois ele perderá a cesta básica se ele tirar as férias. Se o negócio jurídico foi celebrado com a condição de não fazer coisa impossível,
também será inexistente. Então tenham em mente isso. Quer ver outra coisa? Eu sou proprietário de um imóvel. Alugo um imóvel para determinada pessoa. Eu alugo na condição de que se o filho dele chorar à noite uma única vez, o contrato será rescindido. Ora, olha o exemplo aí. A celebra um contrato de aluguel com B com a condição de que se o filho deste, de 2 meses, por exemplo, chorar uma única vez, o contrato será rescindido. Brincadeira, né? Nós temos aqui, neste caso, uma cláusula inexistente, que é a de não fazer coisa impossível. Então lembre-se, não fazer coisa impossível com cláusula, com condição resolutiva, o negócio é inexistente. A cláusula é inexistente. Cláusula impossível com condição suspensiva de coisa impossível, o negócio ele é inválido. Bom, passando já, então já analisamos a questão da condição de uma forma mais simples, é lógico que vocês necessitam estudar. Vocês têm que ler a doutrina, sugiro que vocês leiam o Carlos Roberto Gonçalves, tem vários outros livros que podem explicar isso de forma mais clara, porque nós temos várias situações das condições, mas é o básico para que vocês possam entender melhor outros assuntos. Nós vamos passar agora a analisar o termo. O que vem a ser termo? Termo é a cláusula acessória que subordina os efeitos do negócio jurídico a evento futuro e certo. Ora, nós estudamos condição. Condição é evento futuro e incerto. Não sabemos quando vai ocorrer. Lembra do concurso? Vou te dar um carro se você passar um concurso. Nós temos aí uma condição suspensiva. Enquanto eu não passar, está suspenso essa condição, esse negócio jurídico. Aqui no caso, é o evento certo. O futuro é futuro, mas é certo. Então nós temos como características do termo a voluntariedade, a futuridade, futuro, e a certeza. Então nós temos que ter em mente, condicionar, portanto, qualquer negócio jurídico à morte de uma pessoa, eu posso falar que isso é certo ou isso é incerto. Presta atenção, eu condicionar que na hora que determinada pessoa morrer, eu te dou este objeto. Isso é uma condição ou é um termo? Vamos falar que isso é termo e não uma condição. Porque a única coisa que nós temos certeza na vida é que um dia nós vamos morrer. Isso mesmo, um dia nós vamos morrer. E não precisa ficar deprimido com isso. Isso é certeza. Então, se eu condiciono alguma coisa à morte, eu não tenho uma condição. Eu tenho aí o termo. Esse é o termo, porque todos os seres humanos passarão por esse estágio que é a morte. Bom, então terminamos, já analisamos aí o que era condição, já analisamos o que era termo, mas falta ainda analisar os encargos. Encargo ou modo. O que é encargo ou modo? É a restrição que se impõe à vantagem obtida pelo beneficiário, em que se estabelece uma obrigação para com terceiro, para a coletividade ou para com o próprio instituidor. Vamos pegar o exemplo aqui. Eu vou dar um terreno ao município em que eu resido. Vamos imaginar que eu tenha muito dinheiro e resolvo dar esse terreno ao município. Então eu sou absolutamente capaz. Então a manifestação de vontade ela é lícita, não estou sendo obrigado a fazer isso. O objeto, dar um terreno para o município, não tem nada de ilegalidade. E a forma? Um terreno já ultrapassou 30 salários mínimos, sabemos, de acordo com o artigo 108 do Código Civil, que é obrigatória a escritura pública. Então a forma já está prescrita em lei. A forma já está prescrita em lei. Então eu observei ali a existência, existe o negócio jurídico ele é válido, passei pelo plano da validade e o plano da eficácia. Na condição, como se diz, né? Eu não posso confundir encargo com condição. O encargo eu vou dar o terreno para a construção de uma creche. Eu vou doar um carro para levar os filhos à escola. Eu vou doar uma casa para cuidar de animais. Ou seja, é um modo. É doação modal, ou seja, doação com encargo. O que diferencia o encargo da condição? Notem isso. O que diferencia o encargo da condição é o português. O encargo
não suspende a aquisição e nem o exercício do direito. Ele não suspende. O direito eu te dou, a casa já foi dada, o terreno já foi dado para a construção. Mas existe ali um encargo, que é a construção de uma creche. Se eu te dou um veículo para transportar pessoas deficientes que necessitam de transporte, eu posso fazer a doação, mas se aquele veículo não estiver sendo utilizado para o transporte, não está cumprindo. Não está cumprindo com o encargo e o negócio jurídico pode ser desfeito. Então guardem isso. Um termo, né, que se utiliza é: farei a doação para quê? Ou doarei a fim de quê? Eu identifico pela frase. É pela frase que eu vou identificar seu encargo. Farei a doação desse veículo para que você possa transportar ao encargo. Agora, doarei esse veículo a fim de que você construa alguma coisa, com a finalidade de você construir alguma coisa. Entenderam mais ou menos a diferença? Espero ter sido claro nesse ponto aqui com relação à condição, com relação ao termo e com relação ao encargo. Vamos analisar agora a outra parte do ato jurídico em sentido amplo. Nós analisamos aqui o negócio jurídico, os 3 planos, e agora vamos passar para o ato jurídico em sentido estrito. Então nós temos ato jurídico em sentido amplo, analisamos negócio jurídico e agora nós vamos analisar o ato jurídico em sentido estrito. De acordo com a doutrina, é uma exteriorização consciente da vontade, conforme a lei, conforme o ordenamento jurídico, e os efeitos estão predeterminados na lei. Um exemplo. Então, um ato jurídico em sentido estrito, os efeitos desse ato estão predeterminados na lei. Emancipação. Emancipação está previsto na lei. Quando que se dará a emancipação? Se eu quiser emancipar o meu filho de 14 anos de idade, eu posso? Não, porque a lei determina que se eu, pai, quiser emancipar o meu filho de 14 anos de idade, é necessário que eu tenha que aguardar que ele complete os 16 anos. Ele poderá emancipar por outras situações. Nós sabemos lá, exemplo de casamento. Pode casar com menos de 16 anos. Em alguns casos, nós vimos que isso é possível. Mas no caso da emancipação, se eu quiser emancipá-lo voluntariamente, eu preciso aguardar os 16 anos. A citação também é o ato pelo qual alguém é chamado na justiça para poder se defender. Os efeitos da citação também estão previstos em lei. A adoção, quando você adota uma criança, conforme previsto no artigo 1618 a 1629 do Código Civil, já tem as previsões, o que acontece no caso da adoção. Você não pode escolher: eu vou adotar essa criança, mas ela não vai ter direito a nenhum bem meu. Não é isso. Quando você adota uma criança, ela já tem todos os direitos como filho fosse normalmente. Então, no caso do ato jurídico em sentido estrito ou stricto sensu, nós não temos uma autonomia privada. Então, não temos autonomia privada no ato jurídico estrito sensu ou sentido estrito. Com isso, nós temos que ter em mente que o ato jurídico em sentido estrito ou um ato não negocial é diferente do negócio jurídico que nós estamos vendo aqui. O negócio jurídico nem sempre vai estar previsto em lei. Eu posso escolher num contrato o que eu quero fazer. Aqui já no ato jurídico não posso. É um simples comportamento humano voluntário e consciente que deflagra efeitos previamente previstos em lei. Então, no ato jurídico, os efeitos já estão previamente previstos em lei. Vale ressaltar, vale dizer que este comportamento voluntário simplesmente concretiza o pressuposto fático da norma, o pressuposto de fato da norma, não havendo liberdade ou autonomia privada para a escolha de seus efeitos jurídicos. É o caso da adoção, gente. Eu não posso escolher os efeitos jurídicos da adoção se eu adotei todos os direitos que um filho normal teria. Esse filho adotado vai ter, passa a ser como se fosse um filho legítimo mesmo, com todos os direitos. Então, aí é um ato jurídico em sentido estrito.
Os exemplos aqui que eu já dei, que já falei, repetindo aqui para que vocês possam anotar, que vocês possam pesquisar. Nós temos a emancipação, ato jurídico em sentido estrito. Todos os efeitos da emancipação está lá previsto no artigo 5º do Código Civil. Não tem como alterar aqueles efeitos. Falei da adoção, que é um ato jurídico também em sentido estrito, e os efeitos vão estar previstos no Código Civil, nos artigos 1618 a 1619, que é um ato de vontade, né? A adoção é um ato de vontade. Mas qualquer pessoa que adotar, as consequências são as mesmas. Não é porque eu sou rico, que eu sou pobre, que eu sou homem, que eu sou mulher, não tem as consequências são as mesmas. E a citação, que é um ato jurídico também em sentido estrito, onde todos os efeitos estão na lei. As consequências são pré-ordenadas, pré-determinadas pela norma, que é o Código de Processo Civil. Outros exemplos também aqui, a intimação, né, reconhecimento de filho fora do casamento, tudo isso são atos jurídicos em sentido estrito. Para que possamos finalizar a nossa matéria aqui, esse tema tão interessante, a diferença. Qual seria então a diferença entre ato jurídico em sentido estrito e o negócio jurídico? Há uma diferença. No ato jurídico em sentido estrito, há uma vontade, há uma conduta, mas os efeitos do ato estão previstos na lei. Não há discricionariedade, conveniência e oportunidade. Não há discricionariedade. Não há discricionariedade. Agora, no negócio jurídico, há um espaço de conveniência, há um espaço de oportunidade. O ato é discricionário. Então lembre-se disso. No ato jurídico em sentido estrito, o ato não é discricionário. Eu tenho que cumprir o que determina a lei. Já no negócio jurídico, é lógico que eu tenho que cumprir também o que determina a lei, mas eu posso regular as consequências, posso regular o negócio jurídico, não há ali previamente tudo pré-ordenado, pré-determinado pela lei. Bom, era isso o que nós tínhamos que falar. Espero poder ter ajudado vocês a compreender melhor sobre fatos jurídicos em sentido amplo. Até a próxima. Inscrevam-se no canal que todas as novidades vocês receberão de primeira mão.